Hum. Gente, então bom dia. Nós vamos hoje iniciar nosso estudo do capítulo 3 do livro Vida e Sexo, do Emmanuel com o Chico. Nós estamos aí estudando na sequência, então vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, esse nosso amigo mais velho na escala espiritual, e pedir a Ele nesse momento: Senhor, ajude-nos a ser um instrumento de sua paz, para que, pacificando nossos corações, sejamos mensageiros de sua boa nova. Instruídos por sua palavra, sejamos mensageiros do seu amor. E que, tocados pelo seu amor, tenhamos a coragem de sair e anunciar o quanto é bom sermos cristãos. Jesus, inspire-nos a partir de seus mentores, de seus bons espíritos amigos, a termos um bom estudo essa manhã. Nos ilumine, nos fortaleça e utilize, Senhor, nesse momento, como um momento de grande oportunidade espiritual para o refazimento de nossas energias e para o crescimento de nossas almas. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, só um momento. Como eu não sou boba em nada, eu deixo todos os estudos aqui preparadinhos, porque eu nunca sei quando alguém vai faltar. Hoje a gente vai fazer o estudo sobre o capítulo do namoro. E eu acho interessante a gente começar dizendo que namoro, gente, é uma coisa que perpassa todo mundo em algum momento da vida. Esse encantamento que a gente passa. E às vezes, quando a gente está ali, né, muito novo, a gente não, a gente tem certeza que é o amor da nossa vida. E depois a gente entra num lugar de decepção. Que lugar é esse? E como conviver com esse lugar, que eu acho que é o mais desafiador dos processos, tá? É como viver ele de uma maneira mais sadia, mais tranquila. E é isso que a gente vai falar. O livro inicia falando sobre o nosso capítulo do Livro dos Espíritos. Vocês estão me escutando certinho? Sim. Opa. Capítulo 6. Vamos lá. A questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existia, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Respondem. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque esses laços não se acham expostos às vicissitudes da paixão. Então vamos tentar entender primeiro aqui o ponto de partida de Emmanuel para esse estudo. Quando a gente tem lá no Livro dos Espíritos, falando sobre essa afeição, essa simpatia, a gente fala muito dessa relação que a gente vai ter mais estreita com os nossos espíritos afins. A gente está falando ali de como que um espírito se liga a outro, como que ele se coloca participante da vida de outro espírito. Como que isso acontece? Existe um grau de afinidade onde nós compartilhamos de valores morais, de valores espirituais que nos fazem relacionar com outros espíritos.
Porém, quando estamos desencarnados, nós não colocamos essas ligações espirituais sob o problema ou sobre a influência da matéria. Se esses laços são mais sutis, eles conseguem ser mais aprofundados. E eles não se acham expostos às vicissitudes da paixão. O que é isso? Aos vícios, às problemáticas que os sentimentos mais íntimos nossos estão expostos. E aí, aqui, a gente pode trazer várias discussões. Por exemplo, existem espíritos com as suas paixões muito latentes? Existem. A gente tem espíritos em grande sofrimento moral, grandes apegos, grande sofrimento, muitas vezes com ciúme, com inveja, com receio, com medo. Basta você pegar e conversar com eles numa reunião mediúnica que você vai ver os inúmeros sentimentos que provoca. Porém, quando nós encarnados estamos bem, a nossa sintonia com esse tipo de emoção, de sentimento desses espíritos em sofrimento, não vão estar relacionados a nós, não vai ter ligação. Então é um compromisso muito grande que a gente tem. Porque da mesma forma que o namoro é afinidade de espíritos em algum ponto que se aproximam, enquanto espíritos, nós também vamos determinar pela nossa sintonia, pela nossa vibração, o espírito que vai se aproximar ou não de nós. E aí a gente vai lá ao nosso texto. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não vaciássemos nas realidades da reencarnação e da afinidade. Aí eu acho que esse parágrafo, a gente já podia ficar aqui 3 horas falando dele. Gente, quando a gente começa a namorar, nem defeito a gente vê na pessoa. É tão gostoso, é tão bom. E esse encantamento permanece. Você está aí com 20 anos de casado, você olha para o lado e fala, meu Deus, o que é que eu fui caçar para minha vida? Cadê o homem que eu namorei? Cadê a esposa que eu casei? Mas vamos começar a entender esse texto? O que é integração? Porque Emmanuel fala da integração de dois seres. Aí a gente já também pode questionar. Hoje tem um movimento de amor não monogâmico. E aí, deixou de ser integração? Não, deixou não. Só que em 1970, quando Emmanuel falava isso, ainda a gente não tinha liberdade sexual de expor a gente a tudo que a gente quer. Hoje a gente já consegue. Mas integração, a palavra integração significa ato de unir elementos em um mesmo grupo, ou ação de incorporar algo. Quando ocorre uma integração, há uma associação de elementos que antes estavam separados. Algo integrado é aquilo que está somado a outro. E aí a gente vai começar a olhar o seguinte: será que todo namoro é integração? Gente, nem sempre. E é nem sempre mesmo. Ultimamente, a gente tem percebido o quanto que as relações estão ficando superficiais. E para nós termos uma soma do nosso emocional, do nosso psíquico, do nosso espiritual com a outra pessoa, é não escolher qual face que nós queremos mostrar. É dar ao outro aquilo que somos. É pegar do outro e somar com si tudo o que o outro é. Mas sem ter que ficar fazendo quase que uma rifa, um sorteio. Isso eu quero, isso eu não quero. A gente casa, namora,
só com as qualidades dos nossos parceiros? Mas quando a gente está lá relacionando, a gente casa, namora só com as pessoas da família dele ou dela que a gente gosta? Não, gente, você vai levar a sogra junto. Vai. Ah, você não gosta dela, se vira, é a mãe dele ou dela. Ele vai gostar mais dele do que você, provavelmente. Então, quando a gente fala de soma, a gente precisa entender que a soma, ela não é restritiva. Então, será que os nossos namoros, o nosso casamento, ele é realmente integrativo? Ou ele é separativista? Ou ele é excludente? Porque senão, a gente está vivendo ele pela metade. Depois, a gente fala do encantamento. Gente, todo mundo já passou por essa fase do encantamento? É bom demais. Só um momento, gente. Eu tô numa gripe danada. O encantamento, ele é muito gostoso. Porque o encantamento é a apropriação de um sentimento muito gostoso, muito bom de ser vivido. Porque é uma sensação de deslumbramento, olha lá. Admiração. Grande prazer que se tem com a reação a alguma boa qualidade do que se vê, ouve e percebe. Então, eu encanto com as qualidades daquela pessoa com quem eu estou me relacionando. Aí a pessoa mostra um pouquinho do defeito dela, a gente fala assim, ah, mas essas qualidades sobressaem. Mas existe um problema. É porque quando o tempo vai passando e o relacionamento vai amadurecendo, a gente não mantém normalmente esse encantamento. A gente esquece de dar manutenção nele. E aí a gente para de perceber as motivações que nos fizeram estar com aquele parceiro ou parceira. E aí a gente para de olhar com esse grande prazer as qualidades da pessoa, porque a gente não está nem vendo as qualidades. Porque os nossos olhos vão ficando viciados. E a gente vai trazendo um esgotamento ao invés de uma manutenção. Olha o quanto é difícil uma pessoa que está aí há 10 anos casado manter a relação e encantar pelo seu parceiro, para que possa perceber as motivações que fizeram com que eles ficassem juntos. Eu acho bonito quando aquele casal já antigo chega no dia dos namorados e dá um bombom. Mas não uma coisa assim, ah, porque tem que dar por causa da propaganda, por causa disso, daquilo. Mas dá alguma coisa que é simbólico para o casal. Porque é quase uma lembrança da motivação que os fizeram ficar juntos. Então vamos pensar, será que hoje os nossos namoros, os nossos relacionamentos possuem encantamento? Porque isso mantém a afinidade da nossa união. E aí fala sobre reciprocidade. Eu fui lá no livro Caminhos, do Emmanuel, também, e busquei esse pedacinho aqui para a gente falar sobre reciprocidade. Vamos lá. O discípulo abeirou-se do orientador e queixou-se magoado. Instrutor amigo, o pior de tudo em meu aprendizado é adquirir a ciência do relacionamento. Creio estar lutando inutilmente contra a animosidade alheia. Auxilie-me, por favor. De que modo agir para viver com a intolerância e com o azedume dos outros? O mentor refletiu por alguns momentos e esclareceu. Sim, a indagação é justa. Mas, para que tenhamos uma resposta clara, é importante considerar que os outros, igualmente, precisam viver contigo. E aí eu coloquei até um desenhozinho aí com uma seta de vai e volta.
Quem aí já durante os relacionamentos olhou para a pessoa e falou: Meu Deus, que pessoa azeda. Que mau humor que você está hoje. Dorme de novo para ver se levanta melhor. Levantou com o pé esquerdo. Você pensa quais são os atributos, as características que o seu parceiro ou parceira tem para conviver com o seu azedume, com o seu mau humor, com a sua parte ruim? Ou será só que ele tem, ou ela tem? Será que existe reciprocidade na tolerância de uns aos outros? Ou a gente está exigindo aquilo que a gente não quer dar? A gente vai lembrar que o conceito de caridade, lá no Livro dos Espíritos, uma das coisas está benevolência com as imperfeições alheias. E isso passa, gente, pelo nosso casamento, pelo nosso namoro. Se eu não for caridoso e benevolente com o meu parceiro, eu vou ser com quem? Se é a pessoa com quem eu nutro mais intimidade. E eu dou de mim em afeto, em energia. Então, num tempo de tão poucos elementos que nos fazem conviver, né, gente? Só vou aceitar a Rose aqui. Num tempo que a gente convive com tão poucas possibilidades de trabalho, com tão poucas possibilidades de trabalho afetivo. Olha, outro dia eu estava pensando sobre série. Conversando com algumas pessoas mais novas, me falaram de algumas séries que, né, as pessoas mais novas assistem. E aí eu peguei uma para assistir. O casal da série, o tempo inteiro, no início, exigia de um e não se comprometia com o outro. E era o casal principal da série. Posteriormente, eles tiveram que aprender a ser recíprocos. A gente está numa sociedade que hoje muito exige e pouco faz. Muito se pede, pouco se compromete. Muito se exige e pouco se escuta. Muito se fala. Por isso que nós temos cada vez mais relações adoecidas. E é por isso a importância de um texto desse hoje. Para que o nosso namoro, a nossa sexualidade, possa ser vivida com naturalidade. Porque enquanto espíritos precisamos, e é saudável viver essa sexualidade de uma forma sadia, de uma forma boa, de uma forma que nos leve a aprimorar enquanto espírito. Oi, Denise. Oi, Murilo. Eu lembrei de um... Eu posso ler um pequenininho texto de falar sobre responsabilidade? Lógico. Eu lembrei dele aqui, que outro dia eu estava estudando com meu filho, lá do livro que eu te falei, aqui, ó, fala sério, falando sobre essa questão que você está falando aí, sobre a responsabilidade, o de dar valor, né, para chegar nesse namoro. Aí tem um texto simplificando aqui, bem, bem curtinho, que fala o que a gente que já está adultos, já somos de um outro tempo, nós todos aqui somos de um outro tempo, não do tempo de hoje. Porque hoje a gente vai classificar o namoro é realmente um compromisso. E hoje em dia, para os jovens, antes desse namoro, existem outras fases, né? A gente passou pela fase do namoro, noivou, casou. Pronto. Eles não. Eles têm outras fases que antecedem até mesmo o namoro. Que é o pegar, ficar, depois namorar. E aí, depois vai ver se vai juntar, se vai noivar, se vai casar,
Se vai viver em casa separada e viver uma vida em dois separados. Hoje tem várias, né, escolhas. Sim. Aí tem assim, ó, o textinho. Uma aluna conversando com a professora, numa escola pública. Prof, coisa boa é dar certo com alguém. Dessa vez vai dar certo para mim. Vou desencalhar. Alguns dias depois. Prof, estou sozinha de novo. Bati no peito, achando que ele era diferente, mas não era. Diferente em quê? Perguntou a professora. Não era amor, era cilada, respondeu a menina cantando. Eu estou precisando tropeçar e cair na real. Por quê? Perguntou a professora. Porque o relacionamento entre nós jovens tem fases. Fases? Como assim? Quero entender, ficou interessada a professora. A aluna sorriu e respondeu. A primeira fase do relacionamento é a fase do chiclete. Aquele que você pegou, beijou, descartou, pois não daria em nada. A segunda fase é do bombom. É aquela coisa gostosinha que você tem vontade de comer, mas não é chocolate que você mais gosta. Você fica, porque na caixinha de bombom você pode escolher o que te agrada. Já a terceira fase é o do xodó, aquele xodózinho. É aquele relacionamento que você quer ficar juntinho o tempo todo. Assistir Netflix na sexta-feira à noite, contar suas ansiedades do dia, aquele dengo. Agora, a última fase é a melhor, é a fase do mozão. Nessa fase, dá uma grande segurança de quem fala primeiro. Aí sim, estamos namorando. Muita calma nessa hora. O mozão é no domingo, na casa da sogra. É o cachorro quente de mão dadas, é o domingo de futebol. E você adora mesmo sem gostar de futebol. É ligar no meio da manhã e não ficar com outras pessoas. E qual é o problema? Perguntou a professora. Eu achei que estava no mozão e ele achou que eu era um chiclete. Né? Isso explica bastante essa questão da responsabilidade, né, no relacionamento. Eu quero esse livro. E ele é muito interessante. Eu quero esse livro. É muito interessante. Essa questão é a questão 16. Qual é a diferença entre ficar e namorar? Aí depois ele vem falando dentro do livro dos Espíritos, e o mais interessante que aqui, ó, quando ele fala assim, ó, os jovens costumam dizer que ficou com fulano e ciclano. Aí vem falando que nesse livro que a gente está estudando, cita várias citações dele, como que o Emmanuel falou sobre o namoro, e vem falando essas questões que os jovens passam pela cabeça dele, porque antes a gente tinha na nossa cabeça só isso. A minha avó falava muito, paquerando alguém. Paquerar era só olhar, dar uma volta na praça e olhar alguém e passava por aquela pessoa várias vezes. Isso era o paquerar de antigamente, né? Eu também paquerei o meu marido, né, no segundo grau, a gente estava iniciando o segundo grau, ele passava por mim e piscava várias vezes, e eu passava por ele. Até que um dia a gente resolveu conversar, né? Então, assim, a gente passou por isso. Hoje eles não passam por isso, não. Essa paquera já é essas fases, né? Que é o chicletes, que já pega. Que paquera. Só que paquera é diferente, ele paquera curtindo a foto do Instagram, que é antiga, para ver que ele está percebendo ela. Sim. Formas. Sim, vai lá ver, né? Como é que é da Match? Entende o quanto que é ilegal a gente falar sobre relações afetivas? E o quanto que esse discernimento sobre em qual fase a gente está, ela é importante para o nosso bem-estar? Sabe que quando eu li isso aí, porque não é à toa, né, que essas coisas caem na nossa mão, que eu tô pensando no meu menino, mas tem umas coisas que fazem eu pensar, tipo assim, será que se hoje
Denise fosse uma pessoa separada, eu teria essa disponibilidade de viver a vida dos jovens hoje, que tem muitas pessoas adultas que encaram, sai de um relacionamento e encaram a mudança de vida. Mas eu, Denise, eu teria essa coragem? Gente, eu acho que eu não teria coragem de ser chiclete das pessoas, não, entendeu? Eu, avaliando. Porque eu vivi uma vida diferente. Eu acho que no final de tudo eu ia acabar sozinha. E se alguém dá, tá tudo bem. Tem que dar certo para cada um. Né? Porque não existe receita. E aí, olha esse outro trechinho aqui que eu achei muito legal e vai casar com o que a Denise trouxe. É de um outro livro do Chico, mas por outro espírito, do Cornélio Pires. Chama Pedaços da Vida esse livrinho. Fala sobre atração. Se o amor é de atração, em que a paixão predomina, quanto mais alta e espontânea, é mais nobre a disciplina. Teimosia. Quando a pessoa é teimosa, não ouve o bem, nem se estuda. Está sempre revoltada. Não melhora, mas Deus muda. Gente, isso aqui é namoro. Porque se o amor é essa atração de dois espíritos, que em algum momento vai despertar uma afinidade, às vezes a gente não sabe nem por que a gente gostou daquela pessoa. A gente só vai descobrir que a gente gostou. E tá tudo bem. Só que isso vai se transformando. E vai transformando. Porque a paixão, essa coisa avassaladora, uma hora vai predominar. É o início. E quanto mais espontânea, sem peso, com mais naturalidade, responsabilidade, melhor. Às vezes a gente vai ficar, a gente vai olhar, vai paquerar a pessoa e vai olhar e falar assim, meu Deus, o que me atraiu nessa pessoa? Estou pagando língua. Porque se fosse pensar, eu nunca ficaria com fulano. Pessoas com essa característica não me traria esse brilho nos olhos. É justamente essa pessoa que está me despertando. Por isso que essa disciplina é nobre, mas somos teimosos. E aí é legal a gente pensar sobre isso. Porque em matéria de afetividade, a teimosia, na verdade, pode ser uma grande defesa para que o outro não toque a gente de verdade. Para que o amor, o sentimento que está sendo nutrido, não nos toque. Com medo de decepção, de mágoa, ou simplesmente por não querer mostrar ao outro que eu tenho lados que são sombrios. E aí, me portando como alguém maior, mais sublime, mais responsável, eu tento modificar o outro. Por isso que a teimosia, ele coloca assim, quando a pessoa é teimosa, não ouve o bem, é aquela pessoa no relacionamento que está sempre na negatividade, sempre questionando, sempre ciumento, nem se estuda, é se estudar a si mesmo. Quem não se conhece não consegue dar passos diferentes, não se entrega de forma sadia ao outro, porque sempre vai estar incompletos ele mesmo, não a outra pessoa. Mas a gente desconta no outro. Então, para um relacionamento dar certo, precisa de autoconhecimento. Aí coloca aí, tá sempre revoltada. É sempre que fala alto, sempre... Mas percebe, alguma coisa te atraiu para aquela pessoa. Não estou falando que tem que ser até que a morte o separe, cada um sabe do seu relacionamento. Mas, perceba, porque se a gente não melhora, Deus muda a nossa forma de ser, através das circunstâncias educativas que Ele coloca em nosso caminho. Porque estamos em uma escola. E podemos deixar de ser teimosos por reconhecermos a teimosia e modificarmos o jeito de ser, ou podemos deixar de ser teimosos a partir das circunstâncias que Deus vai colocar na minha vida
como uma escola paulatina de aprendizado. Oi, Rose, você levantou a mão. Bom dia de novo, pessoal. Murilo, primeiro, gratidão. Isso é um momento muito especial para quem é um bom observador, ver que esses momentos são de muita gratidão na vida, né? Estou pensando aqui sobre a parte da expectativa. Ontem eu estive conversando com uns colegas que estão fazendo outro estudo também, mas é o tanto que a pessoa também traz para a vida a expectativa do que você quer que a pessoa seja, do que realmente ela é. Então, é muito importante mesmo a gente ter o processo da cura em nós. Porque se a gente não se cura, se a gente não. O que a gente dá para o outro, né? O que a gente tem. Então, se você não se conhece, se você não tem valores, o que você vai passar para outra pessoa? E fazer uma análise geral, sabe? Por isso que eu resolvi me curar. Porque tudo que eu relacionar, tudo que tiver na minha vida, vai ser através de uma realidade, não de uma expectativa, sabe? Então, além dessa expectativa, eu conversei com essa colega ontem, assim, acho que tudo que a pessoa precisa desabafar, todo o Brasil inteiro sabe, menos o próprio esposo dela, que é a pessoa que ela devia conversar antes de dizer, bater o martelo, meu casamento acabou, não sei o quê, a pessoa tem que fazer essa análise. Às vezes a pessoa que está com você, está simplesmente com você para dizer que você não está sozinho, sabe? Então, assim, como assim que a pessoa que está do seu lado não sabe o que você pensa? Como que você não sabe quem você é? Onde que está o amor próprio? Então, entra o lado, não é da gente, eu sou egoísta, eu me amo primeiro. Não é esse pouquinho de egoísmo, a gente tem que ter sim. Porque se você não se conhece, você não se ama, você não tem como passar para o outro isso, né? E aí eu lembrei agora de vocês falando aí exatamente sobre isso, esse caso que a Denise leu, eu também quero o livro. Adorei, Denise. Também vou querer. E achei muito bacana, porque olha a expectativa, tipo assim, expectativa e realidade, né? A pessoa é uma coisa, a outra é outra, a outra é outra, quer dizer, nós somos diferentes, né? E aí, analisar, né? Muitos relacionamentos, casamentos, tudo em geral. Você está do lado de pessoas, ou caminhando com pessoas que às vezes não precisa caminhar, e outras você precisa caminhar, mas precisa entender que ela é ela. A realidade dela, não a sua expectativa. Então, assim, é isso que eu estou analisando aqui, vendo, o amor é tão mais puro, tão mais simples, tão mais, né? A gente complica demais muita coisa. Então, a gente tem que estudar cada dia mais. É a chave aí. Mas no mais é isso. Bom dia, gente. Ô, Ribeiro, seu microfone está desligado. Como o senhor atrasou um pouquinho aí, eu peguei e iniciei o estudo, tá? O problema é que nós confundimos o horário, pedimos para a Gi passar o horário para a gente. Ela passou às 9h30, ela também não entrou. Preocupa não. Aí, você quer que eu termine ou você quer pegar a partir daqui? Não, pode terminar. Não, você vai fazer a sua parte, olha. Porque realmente houve esse mal-entendido. Não, preocupa não, tá tranquilo. Eu fiquei na dúvida com relação ao horário, aí eu liguei para a Gi, né? Não, porque eu sabia que ela tinha essas informações, ela me mandou uma listagem, inclusive aparece lá a Churiá. Porque depois foi quando a gente mudou os horários, a Aliette falou isso lá no início. A gente mudou o horário, mas eu não mudei lá na planilha, né? Eu mandei só os nomes de quem alterou os responsáveis. Aí eu gostaria de saber, né? Vai ser 9h30 no Sul? É 8h30. 8h30, ok. Porque eu realmente não sou de ficar olhando o zap de 5 em 5 segundos, entendeu? Então, é difícil, né? Eu realmente acordei às 6 horas da manhã, tá certo? Por conta desse negócio. E aí a Rosana falou, não, confirma lá com a Gi e tal, entendeu? Então, bom, enfim, me desculpem aí Não, as ordens. Ô, Gi, você levantou a mão? Seu microfone está desligado se você estiver tentando falar, Gislene. Eu estou no trânsito e eu entrei atrasado também, porque eu segui aquela tabela. Não, preocupa não. Beijo, tchau. Beijo. Então, vamos continuar aqui, só para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho. O texto continua assim.
inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadas harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Gente, isso aqui dá uma outra discussão enorme. Mas enorme. Por quê? Compartilhar emoções é algo simples? Às vezes a gente nem sabe o que está sentindo. Uma coisa que eu tenho percebido, aí no meu âmbito profissional, eu tenho aberto alguns trabalhos de psicanálise em grupo. E uma das coisas que, às vezes, a gente tem quase que ensinar para a pessoa o que é cada emoção. O que são cada um dos sentimentos. Porque ela sabe que ela não está bem, mas não sabe o que é aquilo. E, às vezes, nomear pode ser necessário para o tipo de funcionamento psíquico daquela pessoa. Gente, esse compartilhar emoções, para nós ainda é muito difícil. Porque se eu quero compartilhar e não tem quem me ouve, eu vou compartilhar com quem? Se eu quero falar e não tem quem escuta. Agora, imagina para nós que, em matéria de afetividade, estamos ligados a espíritos dos quais nos comprometemos ainda no plano encarnatório, lá no mundo espiritual, antes de reencarnar. Mas com esses espíritos, nós tivemos quantas e quantas vivências, às vezes mais pacíficas e sublimes, outras não. Que a gente não pode esquecer as nossas condições de expiação e resgate que a gente está vivendo. Então, nem todo namoro, nem todo casamento, você está casando com o amor da sua vida. Às vezes você está aprendendo a amar aquele que antes teve débitos muito grandes e está vindo resgatar por amor o ódio de antes. Está vindo aprender a respeitar quem muito desrespeitou. A abraçar, dar colo, ouvir aquela pessoa com que você nem sempre se comprometeu. E eu acho incrível. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, lançou esse livrinho aí, e tem ele em PDF, tá, gente, na internet. Chama Família, Vida e Paz. Ele é um livro de subsídio, ele não tem texto. São referências sobre temas dentro de campanhas que a FEB fez. E a FEB vem tendo, dentro do Departamento de Família, uma grande preocupação sobre como viver em família, tendo por base a doutrina dos espíritos. E tem um subsídio lá, das campanhas, né, que ele coloca dentro desse livrinho, que chama Campanha Viver em Família. E é uma temática e é uma sugestão para hoje. Vocês têm visto que quando eu falo assim sobre os temas, eu gosto sempre de deixar sugestões para continuar o estudo. E quem tiver curiosidade, procurar esse livrinho aí na internet, se quiser, eu vou mandar ele de qualquer jeito em PDF lá no nosso grupo. E olhem essa campanha Viver em Família, tá? E depois reflitam se todos aqueles temas não são importantes para a família de cada um de nós. E como aquelas referências podemos ir lendo aos pouquinhos, não precisa de ser do dia para a noite, para a gente perceber. E, às vezes, aquelas referências vão virar o material lá da campanha do quilo. Porque toda família vive os dilemas muito simples. Os mesmos quase, só muda o endereço.
Às vezes, na reunião de tarefeiro, vai ter um momento para levar um daquelas subsídios. Estou falando porque conviver em família não é simples, não é fácil, porque a formação da família não obedece a uma lei. Assim, vamos reunir todos os espíritos que se amam. Não. Vamos reunir todos os espíritos que precisam se educar dentro de semelhantes processos. Então, esse viver em família, eu vi como uma campanha muito linda, muito bem preparada da FEB, para poder nos ajudar a ver com outros olhos as nossas relações familiares. Então, é uma sugestão, tá? E aí, por fim, o nosso texto fala assim: positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quanto ao instinto sexual se lhes derrama do ser. E aí, lembrando da solicitação da Denise, dessa vez eu não vou te deixar sem resposta. Tô esperando até agora um negócio lá, você falou, vou mandar, e o negócio não chegou. Eu achei o vídeo aqui, só para você saber que você me deixou muito triste, que você falou aí que vai cair na sua reclusão, né? Uhum. Você me pediu ajuda, no meu dia você não tá aí. Aí, a Rosana, Ribeiro, Marilene, Eliette, Ícaro, Juliana, aí, ó, Gislene, olha quanta gente aí para ficar no meu lugar, Dani. Aí e eu fico vai ajudar lá, viu, Marilene? Na energia lá, ó, sexual, energia. Vamos falar sobre aqui, ó. Gente, raciocínio. Vamos lá. Introduz a contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, fé raciocinada. Gente, quão importante nas nossas relações é termos uma fé raciocinada. Não é fé só no sentido do nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho fé na amizade que eu nutro com a Marilene, que seja uma fé que me permita questionar, que me permita errar, que me permita acertar, mas que permita que, principalmente, amor, respeito, cumplicidade sejam norteadores. Porque simpatia mútua não quer dizer perfeição, quer dizer somente simpatia. E é isso que, dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente vai ter que lembrar. É que, racionalmente, eu convivo não com o espírito puro, divino. Eu convivo com o espírito em progresso, tal como eu também sou. Então, se eu não levo essa relação para o raciocínio, ela tende ao fracasso. Porque eu não me relaciono com a pessoa que ela é, mas com a idealização, com a fantasia que eu criei do outro. Depois, a gente volta àquela questão do se conhecer. Por quê? Fala em termos de autoanálise, e Emmanuel ainda até é meio duro, que ele fala assim, diminuta ainda no planeta a percentagem de pessoas habilitadas para fazer autoanálise, porque a gente ainda não se compromete a se conhecer. E aí fala do bendito instinto sexual, Denise. Então eu queria sugerir um exercício para vocês. Não precisa de fazer agora, mas é só um exercício mesmo espiritual que a espiritualidade me passou há um tempo. E eu fiz utilizando o livro Pão Nosso. Tá? E mudou muito. Eu estou precisando, inclusive, de retomar esse exercício. Era um diário. Eu comprei um caderno só para isso. E aí eu lia uma lição todos os dias. E eu tinha que responder sempre, e anotar mesmo. 4 itens. O que o texto diz? E aí não era interpretação, era exatamente o que o texto diz.
Aí depois, o que o texto diz para mim? Aonde que ele me toca? E aí eu escrevia lá. O que eu posso melhorar a partir desse texto? E aí eu tinha que reconhecer nesse exercício qual que era uma potencialidade, qual que era meu defeito. Por quê? O que eu posso melhorar? Às vezes eu vou melhorar uma coisa que tá boa, mas tem como melhorar mais. Mas às vezes eu vou ter que melhorar uma coisa que tá ruim. Eu tinha que, aí eu pegava e anotava. E no quarto, como fazer isso ser prática? Ok, eu preciso de melhorar isso. Como fazê-lo? Como executar? Como colocar isso na vivência? Ah, gente, uma coisa que eu aprendi: não programe, não se comprometa com um passo grande, comprometa com um passo pequeno. Porque o grande a gente desiste, o pequeno, de pouquinho a pouquinho, a gente constrói uma grande história. Gente, que fantástico! Que fantástico! Para mim, foi isso. Então, eu quis compartilhar com vocês essa possibilidade aí de exercício espiritual diário, para vocês fazerem aí. Eu vou mandar esses slides, tá, gente? Então, se vocês não quiserem anotar aí, eu vou mandar lá para vocês depois. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas do lado físico, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio e, obviamente, ninguém discordará em tese da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico, para a garantia e a perpetuação da vida no planeta. É imperioso notar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Gente, libido não é somente o desejo sexual. Libido é tudo aquilo que me faz ter desejo de algo. Se eu tô com muito desejo de tomar café, que até agora eu não tomei, eu tô aqui falando com vocês, imaginando o cheirinho do café na hora que eu coloquei ele no coador. E eu satisfaço esse desejo quando eu tomo café. Pode parecer um exemplo bobo, mas não é. Porque quando a gente fala de sexualidade, se eu sou movido somente a instinto e desejo, eu sou bicho. O cachorro é movido ao cio da cadela. Nós temos raciocínio. Será que o impulso ele é instintivo? Ou já conseguimos fazer, como fala lá na progressão dos espíritos, passar do instinto e passar ele a sentimento? E a partir disso raciocinar, criticar os nossos desejos. Depois fala do impulso criativo do sexo. A gente volta naquela energia sexual de que ao médium, no exercício da mediunidade, ele utiliza da energia sexual. O artista, para fazer sua obra, ele utiliza dessa energia criativa. E aí a gente vai lembrar lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala que a influência exercida pelas inteligências desencarnadas. Gente, Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. E a resposta é que se eles falam, eles influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Será que na nossa afetividade os espíritos não vão também influenciar? Claro que vão. Então aí vem mais uma necessidade de se conhecer, para saber se o sentimento que você está nutrindo é seu ou da sua companhia espiritual. Se ele está sendo fomentado para o bem, para o amor, para a caridade, ou para dissensão, para separativismo, para segregação, para olhar para o outro a partir somente de um olhar pessimista, negativista. Porque os espíritos vão estar ali. Vou mandar para vocês, não vou ler porque não vai dar tempo. Energia sexual, uma reflexão espírita. Tem um site que chama Juventude Espírita. E tem vários temas
escritos para a mocidade. Muito interessantes. E eles escreveram sobre a energia sexual. Então, eu achei vídeos, mas com uma linguagem tão difícil, eu achei esse texto assim, muito esclarecedor. Então, eu vou mandar o link para quem quiser ler. Não é um texto grande, é um texto pequenininho, mas que vai falar sobre energia sexual. Tá? Esmiuçar ela aí para a gente. E aí o texto termina assim: referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa o ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que então se matriculam na escola laboriosa da responsabilidade. Aquelas fases do relacionamento lá que a Denise falou, vocês perceberam? Do ficar, do paquerar, do chiclete ou do bombom, do mozão. E aí, termina assim: isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Ou seja, para que a comunhão sexual exista, não sejamos como animais, movidos a um instinto. Pensemos o namoro como algo sagrado, onde espíritos se comprometem a viver a experiência de compartilhar aquilo que há de sublime em si, que são seus sentimentos, suas energias, o amor, para que possamos burilar, aprender, progredir espiritualmente, a responsabilidade que é compartilhar de si com o outro. E olha, sempre haverá, em qualquer relação que tivermos, a atuação das leis espirituais. Então sejamos confiantes de que a qualquer momento somos nós os grandes responsáveis pelas formas como que as nossas relações acontecerão. Se serão sadias ou não, depende muito de como nos colocamos enquanto espíritos, conscientes de nossa responsabilidade dentro das relações. E lembremos que a gente se relaciona com um outro espírito. Então, não deixemos marcado no outro aquilo que em nós há de ruim, de menos evoluído, mas nos comprometamos a deixar por onde a gente passar a marca do melhor que a gente carrega, para que possamos resgatar no hoje as relações em débito do passado e não levar para as futuras encarnações a necessidade de aprender a amar desafetos que nós angariamos na atual encarnação, para a gente não perpetuar, né, nessas relações onde o amor e a falta de compromisso sejam estabelecidos. Gente, foi esse o estudo, então, que eu preparei. Vou parar aqui de compartilhar. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vou parar de compartilhar aqui a tela com vocês. Alguém quer fazer algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? É a hora. Oi, Rose. Oi de novo. Oi de novo. É o nos conhecer mesmo, né, Murilo?
tudo que você nos passa aí, a gente cada vez mais não passamos realmente ao outro o que não temos. Nós precisamos nos conhecer. Acho que é eis o primórdio, sinceramente. E a gente se conhecendo, a gente estudando, a gente vai ter o nosso melhor para passar. A gente vai viver mais na realidade, menos expectativa. Acho que é bem por aí. E assim, estou muito Só vou te grata. corrigir uma coisa. Eu não trouxe nada. Quem trouxe foi a doutrina. Eu só juntei um tanto de texto. Ótimo. Muito obrigada a si mesmo por ter ajudado a doutrina a trazer até nós. Gratidão. E é isso aí, a gente tentar se conhecer mais, a gente ser um pontinho de luz, um pontinho diferente, né? E podemos iluminar quem estiver ao nosso lado aí, acho que já é grande parte de compromisso aí com nós mesmos e com quem está ao nosso redor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Alguém quer falar mais? Eu gostaria, sabe, Murilo, de pedir desculpas aí pelo mal-entendido, né? Infelizmente, houve essa, realmente, mudança aí de horário. Já tinha sido. Enfim, me perdoem aí. Aí você escolhe aí um novo texto para mim, não sei como é que está a programação. Preocupa não, Ribeiro. Eu já vou alterar aqui, passar um tanto de texto para você. Não, um tanto não, só um. Que um tanto texto? Juros Você de tem que passar correção. para a Marilene, para você um tanto, é para vocês dois. Eu não, eu sou disciplinada ali, não preciso de juros nem correção comigo, não. Oi, Gislene. Pode tirar um meu e dar para o seu Luiz. Isso aí eu fiz. Você é cara de pau. Tem nada disso, não. Ô, Ribeiro. Oi. Então, vou aproveitar e fazer a prece para a gente encerrar. Ok. Queridos amigos do plano espiritual, mais uma vez agradecemos a gentileza de nos acompanhar nesses instantes, trazendo para nós a intuição de vocês, uma orientação, né? E principalmente a proteção que nós sabemos que recebemos de vocês. Um grande abraço a todos, que Jesus, na sua infinita bondade, continue derramando sobre todos vocês muita paz e muita alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos planos superiores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado aí pela participação de todos, né? É um estudo maravilhoso que a gente está caminhando, buscando aí sempre o nosso crescimento, né, espiritual. Muito obrigado, Murilo, pela dedicação. Um abraço. Um abraço. Vou parar a gravação aqui.